Sejam muito bem-vindos ao Pode Sentir, o podcast que vai transformar a sua advocacia de dentro para fora. Se você quer despertar o seu potencial e ainda transformar os seus comportamentos, você está no lugar certo, no Pode Sentir. Eu sou Gisele Tursen de Oliveira Vivan, sou especialista em inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, sou Master Coach, analista de perfil comportamental e estou aqui para receber meu convidado e a doutora Tuane também aqui. Olá, eu sou Tuane Silva, advogada, consteladora sistêmica, pós-graduanda em comportamento humano e hoje temos um nosso convidado de grande apresentação, Dr. Cleiton Franciscato, advogado, investidor imobiliário, escritor, palestrante e especialista em programação neurolinguística. Sócio fundador do escritório Franciscato e advogados associados, especialista em direito previdenciário e direito do trabalho, pós-graduado com especialização em desenvolvimento humano e PNL, e possui formação practitioner em PNL. É discente da pós-graduação em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness, da PUC Campinas e PUC Paraná. Bem-vindo, Dr. Cleiton. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo convite de estar aqui participando deste momento extremamente importante para a advocacia, para nós advogados, profissionais que queremos evoluir, buscar o desenvolvimento pessoal, transformar a nossa vida e a nossa carreira como advogado. Muito obrigado. E o Dr. Cleiton também faz parte da nossa comissão de inteligência emocional, né? Perfeito. Então, lá de Itapema, então ele é um membro muito importante, né? Muito participativo da nossa comissão. Muito obrigado. Muito obrigada pela presença, Dr. Cleiton e Cleiton, né? Que aqui a gente está informal, né? Estamos aqui para falar com amigos. Excelente observação, obrigada. Nada de formalidade aqui, que nós estamos falando de emoções, né? E aí, para começar o nosso assunto, que é importantíssimo, né? Comportamentos de sucesso e inteligência emocional. Vamos lá. Você alguma vez já percebeu que tem pessoas que nasceram para o sucesso e outras parece que o tempo todo se sabotam, né? E aí, nessa análise, a gente também se pergunta, o sucesso não é sorte. Na verdade, sucesso é um comportamento. E o que a gente pode observar muitas vezes é que a inteligência emocional, ela é a porta que faz você agir. Ela direciona como você vai se comportar. E aí, meu convidado, né, a doutora Tuane, o que é, lanço para nós aqui, esse questionamento, o que é um comportamento de sucesso? Cleiton, diga para nós, o que é um comportamento de sucesso? Quando a gente entender com mais profundidade o comportamento, quando nós olharmos com os olhos assim voltados à neurociência, ao nosso cérebro, à nossa mente, nós temos que entender que o comportamento, muitas vezes, é uma reprogramação mental. Então, a partir do momento que eu me comporto de uma certa forma e eu começo a trabalhar uma repetição, eu coloco emoção, eu elevo meus estados emocionais, fisiologicamente eu mudo, eu falo, eu gesticulo, eu gero uma reprogramação mental. Então, muitas vezes, as pessoas querem ter comportamentos bons, mas elas não têm entendimento que o nosso cérebro cria reprogramações mentais e que este comportamento, quando há uma repetição, quando envolve a emoção em repetir aquele entendimento, aquele comportamento, aquele evento, você começa a criar, através da neuroplasticidade, novos caminhos neurais. Então, um comportamento positivo, ele exigiu uma reprogramação mental. Um comportamento que é negativo, que me bloqueia, que não é bom para os meus negócios, para a minha vida pessoal, certamente esse comportamento também criou um caminho neural, criou uma rede neural naquele comportamento negativo. Então, quando nós entendermos de uma forma maximizada o comportamento, como uma reprogramação mental, nós começamos a buscar onde eu me encaixo, onde estão os meus valores, onde eu quero pisar. Onde é o meu interesse de progredir profissionalmente como empresário, como advogado, como gestor, como pai, mãe,
dentro da gestão de uma família, porque envolve o comportamento. E quando nós entendemos que é uma reprogramação mental, nós começamos a dar os passos naquilo que é do nosso interesse. No meu livro, do Caos à Consciência, Reprogramando a Mente para o Sucesso Pessoal, eu apresento 5 comportamentos, que é a autoconsciência, a valorização daquilo que a gente pensa, quando eu fico me fazendo uma reflexão da qualidade dos meus pensamentos, se faz sentido esse pensamento. Então, quando nós começamos a viver uma autoconsciência, eu gero uma reprogramação mental de autoconsciência. Tem um segundo comportamento que eu acho extremamente importante e eu gosto dele, que é a intencionalidade. Ser intencional. Um advogado, ele tem que ser intencional. Sim. Intencional em que sentido? Intencional em agir, buscar resultados de uma forma consciente, não é aquela intencionalidade inconsciente, eu vou porque eu gosto, não pensando nessa visão. Mas intencionalmente eu estou agindo e frequento determinado local que pode agregar alguma informação, algum benefício dentro do meu projeto de vida. A própria ambiência. Então, intencionalmente, eu escolhi uma ambiência. Intencionalmente, eu estou escutando um podcast. Sim. Intencionalmente, eu estou participando de workshops, fazendo curso, pós-graduação. Quando eu começo a agir, o próprio cérebro, ele começa a ter resultados e ele produz uma dopamina e ele começa a buscar o que faz sentido para ele. E aí o cérebro começa inconscientemente, sem a gente entender, gostei disso. E quando eu gostei, eu tornei relevante, o nosso subconsciente começa a dar sinais. E aí, intencionalmente, eu estou num ambiente que eu gosto, que eu estou crescendo. Cada vez eu vou reprogramando mais e me tornando exigente, porque eu estou colhendo frutos intencionalmente daquele local. E quando eu falo de intencionalidade, não é ser inconveniente. Eu estou com as pessoas porque eu tenho interesse, ou eu vou intencionalmente entrar numa conversa porque precisam me ouvir. Não é faltar com respeito, é ser estratégico, é ser habilidoso na intencionalidade. E aí, claro, você vai potencializar e você vai estar mais presente onde você precisa e você vai agir mais. Mas também é uma reprogramação mental. E aí, dentro dos comportamentos, eu também fiz comentários e entendo bastante importante da autorresponsabilidade, que a Gisele sabe muito bem como coach, advogada, a Tuane também. Autorresponsabilidade, não se vitimar. Você começa a gerar uma reprogramação. Eu tenho que assumir minha vida, a rédea da minha vida, os meus comportamentos. A autorresponsabilidade é uma reprogramação. Não ficar jogando a culpa em terceiras pessoas, no outro advogado, ou num amigo, ou em algum familiar. Resiliência é um comportamento. Sim. É você se forjar na vida, forjado a ir lá resolver uma dificuldade dentro do nosso processo, uma conversa desconfortável que às vezes tem como faz parte da rotina do escritório de advocacia, vou lá, potencializo a minha resiliência e saio mais fortalecido. E um comportamento que eu coloco, que vejo como extremamente importante, é fé inabalável. Fé espiritual, com certeza. Mas é fé no ser humano, é fé no teu projeto de vida, é fé dentro do teu negócio, é fé em você mesmo, acreditar naquilo que você está buscando. É uma fé muito maximizada da vida. Não ser aquela pessoa que é desconfiado de todo mundo, desconfiado da sombra, que todo mundo está me logrando, que essa pessoa me disse um não é porque não gosta de mim. É expandir a consciência. Então, Perfeito. comportamento, Gisele e Tuane, eu vejo assim, inicialmente uma grande reprogramação mental que você repete todos os dias e começa a viver esses comportamentos para potencializar e trazer os resultados que deseja na vida. Excelente, eu estou aqui, assim, encantada, quase hipnotizada por essa fala. É Que legal. incrível. Porque realmente é isso. E um dos pontos que tu apresentasse foi sobre a ambiência, o poder da ambiência.
um dos caminhos para o sucesso, né? Estar onde tu almejas estar, buscar, visualizar, estar próximo de pessoas das quais tu admira e, a partir dali, modelar algum comportamento que represente o sucesso. E eu só complemento a fala com uma das portas, que na minha percepção é uma das portas muito importante, que é o autoconhecimento. Perfeito. Trago aqui esse apontamento, essa vertente, para também deixarmos aqui em debate e até em reflexão nesse dia, da importância do autoconhecimento, saber quem nós somos, quais os nossos comportamentos, como funciona o nosso modus operandi. E isso também cria um certo link com a autorresponsabilidade. A partir do momento em que eu conheço o meu modus operandi, faz com que eu atraia em algum nível a autorresponsabilidade. Eu me conheço, eu sei como que eu me comporto, eu percebo ou eu sei se eu estou agindo ou reagindo, né? Temos diferenças aqui nessas duas ações, né? Agir ou reagir. Estou aqui tomado puramente, exclusivamente por emoções, ou estou agindo de uma forma coerente, consciente? E quando o Cleiton fala programação mental, né? É tudo que a gente já viveu, né? Tudo que a gente já passou. A gente chama na inteligência emocional de crenças, né? O que a gente repetidamente passou ou teve um forte impacto emocional. Isso traz uma bagagem que faz com que a gente ou tenha comportamentos positivos, ou tenha comportamentos negativos. E esse autoconhecimento é exatamente isso. Por que eu estou agindo diferente? Por que eu não quero acessar certos lugares? Por que eu não quero, né, interagir com outros advogados? E a gente colocar aqui bem na prática, né? Qual é o comportamento que o advogado tem que ter para que ele tenha sucesso? Estar com advogados de sucesso. Aí um advogado está iniciando a carreira ou não tem tanto sucesso, não quer sentar às mesas dos advogados que estão lá no topo. Porque ele se sente humilhado? Ao contrário, né? Você tem que estar onde tem pessoas que têm melhor desempenho para que você pergunte, veja o caminho, né? Aprenda com eles. Então, aquele advogado que não se sente bem em ambientes com pessoas que têm mais sucesso com ele tem com certeza uma crença. Uma programação mental que impede ele de se sentir confortável naquele lugar. E é isso que acontece muitas vezes. Um dos meus mentores muitas vezes fala assim, eu quero estar em mesa onde eu sou a pessoa que menos sabe. O menor. O menor. Eu quero me sentir o menor na mesa. Quero me sentir o menor na mesa. Quero sentar desculpa a interrupção. Quero sentar à mesa de gigantes. Porque exatamente. Gigante eu quero me tornar. E ali eu quero parar, escutar, né? Ter a humildade de escutar. Porque um comportamento de sucesso, e eu acho isso muito básico, é você escutar, né? Parar e ouvir aquelas pessoas. O que elas estão falando, o que elas estão lendo, o que elas estão assistindo, né? Como elas estão agindo. Porque isso faz com que você comece a observar comportamento de pessoas que chegaram lá. Então, tem muitas pessoas assim, eu não quero ir naquele local, não quero ir naquela reunião, não quero ir naquela palestra, porque não me sinto bem. Aí é uma programação mental, uma crença negativa. Exatamente. Exato. O desconforto, ele até pode existir e tudo bem. Ok, eu sentir desconforto, isso faz parte do ser humano e da evolução do ser humano. O desconforto, ele vai vir e talvez até a resistência, ela também apareça. Mas até trago aqui essa pontuação da resistência aprendida com a professora Lúcia Helena Galvão, a professora excelente de filosofia, em que ela fala que a resistência, ela sempre vai aparecer. E a resistência, ela vai aparecer principalmente naqueles momentos em que estamos próximos a mudar de nível. Ela vai aparecer naquele momento ou naquela situação em que nós sabemos, mesmo que inconsciente, que vamos para uma outra etapa da vida, que ganharemos algo lá na frente. A resistência, ela vai aparecer. Só que nós temos que trazer a resistência para a nossa mesa. Deixa ela sentada conosco, trabalhe com ela. Ela vai aparecer. E a resistência, muitas vezes, é o nosso diálogo interno. Então, eu gosto muito da intencionalidade porque eu me incluo numa pessoa que era no passado assim. Eu não vou te pedir favor
e se você me pedir favor, eu vou avaliar se eu consigo fazer, porque eu tenho outras coisas mais importantes. Por quê? Era uma reprogramação mental, tá? E depois que você começa a viver conscientemente a intencionalidade, isso vai fazendo parte da sua vida. Pedir um favor, uma ajuda, às vezes, ela pode ser significativa. Você pode dar um salto em uma grande escala profissional como ser humano de uma pequena ajuda, porque nós temos que entender que quando eu peço para alguém uma ajuda, às vezes essa pessoa, ela também pode intencionalmente ter interesses de alguma coisa que eu possuo. Então, quando nós entendemos essa troca intencional, consciente para nós como seres humanos crescermos juntos, todo mundo cresce. Ninguém fica para trás nesse mundo de negócios, de ajustes, de acertos estratégicos. E a intencionalidade ela tem que ser reprogramada. E também, muitas vezes, essa resistência, infelizmente, é uma vaidade. Sim. E nós temos, como você falou, a Gisele falou, da nossa ter autoconhecimento. Você tem que quebrar a vaidade e buscar autoconhecimento. Perfeito. Sair da zona de conforto. Sim, tem que ler, tem que interpretar, tem que estudar, tem que abrir a mente, tem que se propor. Ah, mas eu já estudo bastante direito, teoria, estou interpretando os artigos. Sim, isso também faz parte. Faz parte, inclusive, de uma reprogramação mental, porque você vai cada vez produzindo mais conteúdo, você vai amadurecendo no âmbito do direito mentalmente. Mas a autoconsciência, quando você cuida no que você pensa e você viver um autoconhecimento da tua vida, é indispensável para um advogado ter sucesso. Ler, entender, se conhecer, se propor, se abrir, tirar a nossa vaidade, inclusive me incluo, sabe? Temos que tirar a nossa vaidade e abrir a nossa mente para trazer o novo. É impossível um homem, uma mulher de negócio, um advogado, não conseguir evoluir dentro do teu projeto de vida. Se ele trazer para a vida dele a leitura, autoconhecimento e entender que tudo é uma reprogramação. E que nós repetimos tudo aquilo que nós mesmos programamos. Tudo aquilo que acontece na nossa vida é um condicionamento criado pela nossa mente, que vivemos num piloto automático, inconscientemente, andando em círculos de uma vida, de uma história de vida. E se a gente falar em reprogramação e pensar de uma coisa que pode surpreender, há um segundo atrás já gerou um evento, já deixou uma mensagem no meu cérebro. Já posso estar já deixando algo enraizado lá no meu subconsciente, bom ou ruim. Então, quando eu me aprofundar e me abrir, tô com uma mente aí, eu tenho um software que exige reprogramação. Quando eu entender desta forma, certamente eu consigo me abrir e reprogramar e aceitar mais e trazer mais resultados, porque o cérebro, ele sempre quer uma compensação, ele quer uma satisfação, eu consegui, uma dopamina, ele quer ter uma sensação, ele busca isso, e aí nós temos que potencializar essa sensação, essa vontade de resultado aí. Aí onde nós temos aquela pequena observação de que comemore as pequenas conquistas. Sim. Exatamente, exatamente. O Dr. Cleiton falou do exemplo dele, então eu vou falar um exemplo meu também, né? Já que a gente está com sinceridade, assim, emoções, né? Abrindo a caixinha. Abrindo a Somos caixinha. seres humanos. Somos humanos, né? E todos nós vivemos. Perfeito. E Cada um passamos por dentro isso. do seu mapa mental, cada um vive os seus desafios, as suas angústias. Ninguém é o suprassumo potencial de mentalidade que acerta tudo e que entende tudo. Alecrim Isso dourado. que é o bom. Embora as pessoas acham, né? Muitas pessoas acreditam. Eu vou falar da minha história, né? Nós advogados, e eu com certeza acho que tem alguns colegas que compartilham isso, a gente estuda muito, né? A gente sempre está na pós-graduação, aí é mestrado, é doutorado. E eu cheguei a um momento da minha vida que eu já tinha terminado o mestrado e eu era uma pessoa que não escutava, eu só escutava as pessoas que tinham mestrado. Eu achava assim, não, quem é essa pessoa, né? Não tinha... Eu estava num nível que de tanto conhecimento teórico e nenhum emocional, né? E eu chegava assim e não conseguia mais escutar pessoas diferentes do meio que eu estava.
E eu perdi tanta coisa, eu perdi tantas oportunidades, e agora que eu vejo, porque é exatamente isso. Você começa a estar num nível tão teórico, tão forte, tão alto, que você para de ter relacionamentos com outras pessoas. E foi quando eu entendi que, mesmo tendo muito conhecimento teórico, se eu não tinha relacionamento com as pessoas, se eu não conseguia acessar as pessoas, que era falta de inteligência emocional, eu não ia prosperar. Então, muitas vezes a gente está aqui no meio de tanto, né, tanta teoria, tantas pessoas, né, com tanto conhecimento, e de repente você deixa de escutar pessoas que podem agregar na tua vida, né? Escutar a pessoa do caixa, né, o moço do Uber, ele pode te dar um insight, ele pode conversar, mas você chega num nível que você não quer mais conversar com ninguém, você quer conversar com grandes pensadores. E essa, como o Dr. Cleito falou, a humildade, né, de se abrir para pessoas, para experiências novas. E começar a conhecer a inteligência emocional foi quebrar um paradigma meu, né? Porque como que algo emocional vai mudar a minha vida se eu tenho tanto conhecimento teórico? Nada, né? Foi um paradigma. Então, é isso que eu digo, a gente precisa aprender, né, o advogado, né, muito mais, né, porque a gente realmente tem um conhecimento teórico muito grande, mas a gente tem muita dificuldade de agir. E o sentir, a gente vai sentir, mas o que vai mudar com a inteligência emocional é a forma como você vai agir. O teu comportamento de sucesso não é só o que você lê, né, o que você aprende, é o que você vai fazer com o que você lê e aprende. Então, muitas vezes tem gente que sempre está fazendo pós, e não consegue colocar em prática tudo que aprendeu. Aquele acúmulo de cursos, de formações, de graduações, de mestrado. Talvez em algum momento das nossas conversas eu já até trouxe esse termo, né, dessa obesidade intelectual. Verdade. Que são cursos e livros, e esse acúmulo, esse inchaço e ação. Como está essa ação de tudo que se cursou, de tudo que se estudou, essa ação de fato ela tem, né, de novo, a coerência, tem a consciência, tem o equilíbrio emocional, porque vale ressaltar que nós somos seres completos e ao mesmo tempo tão subjetivos, que temos o nosso racional, temos o nosso sistema emocional e todos eles atuam junto, né? É uma grande máquina em operação completa, né? Não é totalmente separado um ponto do outro. Então, a questão é trazer um equilíbrio entre toda essa racionalidade e essa, talvez, até um pouco subjetividade das emoções, né? As emoções, elas não são palpáveis e elas não são vistas, por exemplo, elas são sentidas. Então, são muito subjetivas, né? Eu queria colocar aqui um ponto que eu acho bem interessante, né? Nós, na advocacia mesmo, né? A gente vê advogados fazendo, agindo, produzindo, não tem sucesso. E alguns advogados que produzem muito pouco, né? Agem de uma forma mais tranquila e têm sucesso. Amigos, assim, o que a gente pode entender o que diferencia aquela pessoa que faz muito, né? E não consegue alcançar sucesso, e a gente pode até falar de dinheiro, clientes, né? Você vê a pessoa muito atarefada, que está no escritório até às 10, né? Não consegue ter tempo para nada. A gente, né, liga, tô no escritório. Liga de manhã, tá no escritório. Não tem vida? Só tem, né? Ou qualquer profissional que trabalha muito e não tem o sucesso que pessoas que têm tem uma qualidade de vida. Você vê a pessoa na academia, você vê a pessoa tirando férias e tem um sucesso, eu não digo até financeiro mesmo, né, de clientes, ou você vê o escritório prosperando, e também você vê uma família estruturada. O que a gente pode dizer, qual é o comportamento que diferencia esse que faz muito e esse que tem essa qualidade mais equilibrada, vamos dizer? Quando a pessoa fica buscando cursos e assim, enchendo a mente de informações, e ela não consegue depois utilizar isso, aplicar, trazer para a vida. Fiz um curso de Direito do Trabalho. O que eu vou aplicar desse curso? Nada, foi só mais um curso. Agora eu vou fazer um curso de Direito Internacional, lá do outro lado. O que acontece? Ela tem um vazio. Então, ela tem um vazio ali emocional, algo que não tá sendo valorizado por ela. Ela está
tentando se encontrar emocionalmente, Sim, sim. e ela vai enchendo a mente dela de conteúdo. E esse conteúdo, como ele não é relevante para o cérebro dela, ele vai ficando num compartimento esquecido. E ela vai se enchendo de cursos, estudos e estudos. A pessoa ela precisa, através da mudança dos comportamentos, viver esses princípios que eu falei anteriormente aí, da intencionalidade, autoconsciência. Ela tem que trazer isso para a vida e começar a reprogramar que isso fique fortalecido neurologicamente na sua mente. Porque tem pessoas que com pouca ação, ela já consegue ser bem-sucedida dentro do negócio. E aí é até uma questão mental dela, porque ela já pensa estrategicamente. Então, quando ela fez um curso, ela aplica o curso. Ela pensou estrategicamente. E tem gente que faz o curso e faz outro curso, não aplica, não pensou estrategicamente, então não usou uma autoconsciência. Faz sentido fazer um curso de Direito do Trabalho se eu não gosto de Direito do Trabalho? Eu posso fazer para experimentar, para, com certeza, expandir o meu conhecimento e verificar se não é uma nova área que vai fazer parte. Mas, de repente, ela não é relevante. E aí eu fico numa vida insistindo naquilo que não mexe comigo, não me motiva. E aí eu deixo a motivação de lado, que é um outro fator extremamente importante. Se eu não tenho motivação, eu só estou me enchendo de conteúdo. Aí tem pessoas que têm autoconhecimento teórico, técnicos, não só de advogados, de outras atividades, que são pessoas assim, extremamente capacitadas intelectualmente. Mas elas mentalmente não têm estratégia, não têm gestão. Elas não conseguem usar a intencionalidade e agir. Eu fiz um curso, eu vou me aprofundar e vou começar a atuar nesta nova área dentro do meu escritório. Vou trazer pessoas dentro do escritório para compartilhar, para ver se faz sentido. Porque tem muita gente que está vivendo numa vida de conteúdo que não faz sentido. E aí eles são vazios. Eles não se encontram. E daí, quando é vazio, não tem motivação. E aí o diálogo interno entra. Aí o diálogo interno é, poxa, mas eu já sou mestre, eu sou doutor, o meu amigo de escritório está fazendo a pós-graduação, olha o escritório dele, olha a estrutura dele. Mentalmente, aquele amigo, ele está colocando em prática, ele está agindo, ele está colocando a mão na massa. Porque, às vezes, estudar, trazer tanto conteúdo é uma forma de escapar, às vezes, de outras questões emocionais. Sim, de repente, eu estou escapando de um compromisso do atendimento. Eu tenho que me conhecer. De repente, eu não gosto de atender no escritório. Eu, Cleiton, eu adoro atender. Depois de 20 anos da advocacia, já há um bom tempo eu entendi. Conversar, atender, ouvir, orientar. E eu potencializei isso dentro do meu escritório nos atendimentos. E hoje a gente experimenta entre os outros advogados. Eu gosto que os outros atendam, porque você precisa de treino. Tá? Você precisa de treino. E quando me falta motivação em determinadas áreas, eu tenho que reconhecer, não que eu nunca mais vou fazer, nunca mais vou pisar naquele campo, mas eu tenho que entender que aquilo, para mim, já não é mais tão relevante. E aí, então, infelizmente, nós temos colegas que trabalham, conheço amigos meus que têm muito conhecimento, estudam muito, mas são vazios, têm medo, infelizmente, por alguma crença que bloqueou ele, de dar um passo, de expandir o escritório, de abrir uma área nova, de ir para o digital, de encarar a inteligência artificial. Nós estávamos comentando nos nossos bastidores, abrir a mente, vamos jogar inteligência artificial, vamos potencializar o escritório. E muitas vezes nós temos crenças que nos mantêm num conservadorismo. Exatamente. Que aquilo que deu certo vai continuar dando certo. Ad eterno. Não, esqueça. E aí gera um vazio. Isso. Gera um vazio. E é triste da gente ver no mercado de trabalho e até na advocacia, advogados que não estão conseguindo
dar um próximo passo, melhorar o escritório, sabe? É digno de ter um escritório lindo, maravilhoso, com uma estrutura impecável, é digno do advogado. Porque eu sou muito defensor dos advogados, porque eu duvido profissão mais corajosa, sabe? Que exige intelectualmente, expertise de autoconhecimento, mas expertise do emocional, do ser humano, e depois, quando a gente sai desse atendimento do emocional, a gente cai num conteúdo teórico, técnico, e ainda é toda uma gestão de escritório. E como que um advogado não vai entender inteligência emocional, autoconhecimento? Como que ele vai fazer curso e não vai aplicar? E eu vejo muito para nossa profissão, né? É você ter um direcionamento, como o doutor falou, direcionar suas atitudes, seu escritório, a sua área, né? E direcionamento, e para qualquer profissão, propósito, né? As pessoas, porque assim, quando você foca, né? A gente diz, né? Exato. O foco também, né? Então, quando a gente foca em algo, a gente consegue ter mais qualidade, trabalhar com mais qualidade, de forma mais rápida, mais célere, efetiva. Né? Efetiva, porque o advogado que ele não tem um direcionamento, ele hoje vi um exemplo muito bom, né? Ele é pato, né? Ele não faz direito muita coisa. Você vê pato não. É um exemplo bem infeliz, mas assim, é um pato. O pato não nada direito, ele não voa direito e ele não canta direito, né? Então ele faz tudo mais ou menos. Se você faz tudo mais ou menos, como é que você vai ter sucesso e como é que você vai ter tempo, né? Como é que você vai ser eficaz? Então, o direcionamento, eu entendo que faz com que você tenha esse comportamento de trabalhar menos, com mais qualidade, né? Fazer algo mais fácil e, claro, achar o que te motiva. Exato. E o que te motiva está dentro dos teus valores, né? O que eu realmente gosto de fazer. Mexe com o coração. Mexe com o coração. Brilha o olho. Eu gosto dessa palavra, brilha o olho. Funciona. Não é o que tá na moda. Não é o que tá na moda, o que vai dar dinheiro. Não é isso, né? A motivação é assim, eu faço... Tudo dá dinheiro, mas o olho tem que brilhar. Tem que brilhar, exatamente. Então, essa questão de, como é que a pessoa, ela trabalha, ela tem tempo. Eu acho que é exatamente isso. Ela tem um direcionamento, né? Ela tem uma análise pontual do que ela quer, ela sabe aonde ela quer chegar, ela sabe com o que ela quer trabalhar. E para passar a palavra para a Tuane, senão a gente não para de falar, né? Eu mais que foco, eu gosto da constância. Porque eu vejo muitas pessoas assim, esse ano eu vou fazer isso. Não, mas daí não deu certo em um ano, porque acho que um ano é até um prazo longo para alguns, né? Eu vou mudar agora, vou fazer outra coisa. E depois eu vou fazer outra coisa. E não, mas agora eu vou mudar de área porque não deu certo. Em um ano, gente, em 2 anos, nada, né? Você tem que ter uma expertise, nada, você tem que construir isso. E para mim a constância é isso, você tem que ir construindo um caminho, uma história para que você tenha resultado. Então, não é da noite para o dia. Nós, para estarmos aqui, né, falando sobre inteligência emocional, não foi ontem que a gente começou a estudar. Não, faz um ano, né? Não faz nem 2 anos. Eu ainda sou jovem, né, na inteligência emocional. Fazem 5 anos e agora eu comecei a poder falar com as pessoas sobre inteligência emocional. Então, é um caminho, né? É uma constância. É você cada dia pensar o que eu vou fazer por esse propósito, por esse objetivo. E a advocacia eu vejo isso, as pessoas querem um resultado muito imediato, né? Querem ganhar dinheiro logo, mas e o valor do teu trabalho? E a tua história? É isso que faz um comportamento de sucesso, né? Se você ser uma referência, não é do dia para a noite, é o quanto você está caminhando em direção lá. Requer a constância e o trabalho contínuo, né? A constância já é isso, né? Dá o passo, vai caminhando, é um passo de cada vez. E quanto mais pretende se interromper essa caminhada, supostamente, mais demorado tu vai chegar no determinado objetivo, ou talvez aí no final desse caminho, e talvez aí procurando essa luz no final do túnel, né? Mas aqui trago até uma excelente chave aqui, na minha percepção, uma chave de ouro que acabou de surgir aqui nesse bate-papo. Essas percepções de ouro, ela tem isso. Sim, achei fantástico aqui, vou trazer novamente a fala do Clayton. Tudo dá dinheiro, a questão é, o olho brilha? Uhum. Gente, olha,
Pega essa visão. Pega essa visão, Pega verdade. essa visão e pega essa fala. Pega Tudo. o código. Pega o código. Pega esse código. Pega essa chave de ouro. Tudo dá dinheiro, mas o olho, ele precisa brilhar. O teu coração, ele precisa bater de uma forma diferente. Não é aquele... O bater natural, tá? Por favor. É um bater diferente. É aquele que vai brilhar e que vai te impulsionar. É aquilo que vai te dar a motivação para todos os dias. Tu estar de frente para o teu trabalho, tu abrir o teu escritório todos os dias, é isso que vai te impulsionar. Então, já deixo aqui o destaque para essa chavezinha de ouro, hein? E os desafios, eles fazem parte da caminhada, né? Exatamente. Fazem parte, e a gente vai enfrentar desafios. E aí que eu coloco a nossa situação, né? A gente tem desafios e por esse propósito, para esse objetivo, a gente enfrenta esse desafio. E por isso que tem que ter a motivação, que são os valores. Se eu quero... Nós, né, aqui, queremos falar sobre inteligência emocional. Não é existem coisas que ainda não são confortáveis para nós, né? Eu quero advogar em determinada área. Ainda não é confortável, eu não sei tudo. E eu vou enfrentar esse desafio. E é aí que eu digo que as emoções muitas vezes podem nos favorecer ou podem bloquear. Exato, Né? exato. É que nós, como advogados, a gente tem uma linha teórica, técnica, e muitas vezes uma linha formal, que tudo é importante, tudo é para trazer resultados. Uhum. E quando nós começamos a entender, dando essa pegada na inteligência emocional, autoconhecimento, as coisas começam a ficar mais fáceis ou mais leve, vou utilizar a palavra, mais leve. Porque nós temos que olhar o mundo. Hoje, os maiores CEOs do mundo, das multinacionais, os maiores líderes, os grandes gerentes do mundo, as maiores companhias do mundo, trabalham hoje inteligência emocional. Os maiores CEOs, eles já conhecem reprogramação mental. Eles sabem que é importante estudar neurociência. Como que eu vou liderar se eu não entendo os liderados, os sentimentos deles? Eu não entendo o processo da neurociência. Então, essas grandes empresas do mundo corporativo, eles muitas vezes já estão à frente de nós, advogados, porque eles já estão mergulhados na neurociência, a mente humana. E não que isso seja a regra, mas nós, como advogados, nós não podemos ficar para trás. A gente tem que abrir a nossa mente, nós temos que expandir, entender essas questões da mente, da inteligência emocional, do autoconhecimento, para agregar dentro da advocacia. Porque muitos advogados, eles estranham isso neste momento. Eu sou advogado, 20 anos, 10 anos estudando desenvolvimento humano, programação neurolinguísticas. Muitos questionamentos, muitas coisas surgem dentro da advocacia que quando a gente começa a entender um pouco mais, se torna mais leve. Então, eu vejo que para nós, advogado, termos sucesso, nós temos que agregar este conhecimento que as grandes corporações no mundo já utilizam. Conhecer mais a nossa mente, nosso software, a nossa máquina. Isso, nosso comportamento. O nosso comportamento, exatamente. E eles fazem, dão certo, as empresas estão cada vez maior, investem nos seus colaboradores em inteligência emocional. Tanto que agora nós temos a NR1, que é uma normativa para vir, com certeza, potencializar esse resultado dentro das empresas. Com certeza. Então, isso é o reflexo que nós, advogados, se dentro das empresas há uma preocupação de saúde mental, de autoconhecimento, nós, como advogados, temos que olhar com bons olhos também isso e trazer para dentro do nosso escritório. Sempre são sobre pessoas. Sempre, é verdade. Isso, eu quero levantar aqui, né, para vocês. Cleiton, Tuane, comportamento, como é um comportamento de uma pessoa que tem inteligência emocional? Uma situação, até pessoal, que fez com que você utilizou a inteligência emocional no seu dia a dia, um comportamento seu. Pensar
umas 3 vezes antes de responder, respirar, porque a inteligência emocional, ela cola, sabe, nos princípios que fazem parte da nossa vida. Quando a gente entendeu a intencionalidade, uma autoconsciência, uma resiliência, quando a gente entendeu esse processo, nós temos que colar a inteligência emocional, e ela vem para colocar um equilíbrio entre o profissional, pessoal, mas acima de tudo, sempre pensar um pouco, faz sentido eu responder isso? Eu trabalho muito inteligência emocional, sabe? Porque, inclusive, isso lá na mente humana, nós temos uma amígdala, lá próximo do hipocampo, que essa amígdala, ela dispara uns gatilhos, ela nos acelera, nos coloca na defensiva. Então, eu, Cleiton, já me defendi de formas absurdas, que não valeu a pena, sabe? Eu não consegui pensar, vinha a resposta, preciso ser rápido, preciso responder agora, preciso agir. Sim. Isso eu estou vivendo uma defensiva, e eu não estou sendo consciente, porque quando eu ativo lá a nossa amígdala, a neurociência já explica isso. Sim. Por isso que a gente chama esse fenômeno, vamos dizer assim, o sequestro da amígdala. Ela sequestra o nosso racional, o consciente, e tu age 1000%, nem 100%, no impulso inconsciente, e aquilo vem. Pá! Então, como advogado, eu já cometi essas gafes, sabe? De não, inclusive, responder clientes. E aí eu tenho que me resgatar, eu tenho que me recompor. Eu tenho que baixar a frequência cerebral, eu tenho que entender a minha mente, o meu corpo, dar uma respirada. Respirar. Claro, oxigenar. E aí você responder. Às vezes, como advogado, e eu sei que isso acontece, nós temos que ter atitudes imediatas, respostas precisas e imediatas. E nós temos que já nos conhecendo, nós temos que estar preparado para isso. Por isso que é muito interessante fazer uma reprogramação mental, repetindo e colocando emoção. Eu faço. Agora eu vou dar uma dica que o Cleiton faz. Ótimo. Comportamento do Cleiton. Agora eu vou compartilha aqui. Inclusive está lá no meu livro, mas eu faço, e faço com muita frequência. Assim, vou fazer uma audiência num local que eu não conheço o juiz, mas eu sempre busco lá no Google o fórum, como que ele tem a escadaria, o juiz, conheço, olha o nome do juiz, para mim criar uma conexão no nome do juiz, por mais que eu não conheço ele, olho o processo. Não posso ser ingênuo por exemplo, ir fazer uma audiência sem estudar, chegar despreparado. Claro, aí eu estou claro. arriscando o meu negócio e o meu posicionamento como advogado. Tá? Isso é indiscutível. E eu trabalho uma visualização 2, 3 dias antes. Eu mentalizo a audiência, eu mentalizo a minha cliente, eu mentalizo o promotor. Às vezes, quando é um local que a gente já conhece, você trabalha essa visualização. Você trabalha profundamente. Eu estou na audiência, eu estou vivendo, está acontecendo isso na audiência, o juiz está questionando isso. A tua mente começa a criar informações extremamente relevantes que às vezes passam despercebido. E você já se programou, você já treinou o teu cérebro, você já visualizou como que é o fórum, como é a audiência, como é o espaço, a cor da cadeira, que é bom você colocar submodalidades. O que é submodalidades? Detalhes, cor, o ar-condicionado está ligado, você vive aquele momento, porque daí veio a emoção. Aí você já está gerando uma reprogramação para aquele momento. Eu acho Fantástico. indispensável. Perfeito. Mas que coisa estranha, lúdica. O nosso subconsciente não interpreta o que é verdade e o que é irreal. Real e irreal. Então, quando eu potencializo isso, eu já sei até a roupa que eu vou, a forma que eu vou estar caminhando, eu já venho com a postura, já de um posicionamento, óbvio, muita gentileza, muita educação, isso é indiscutível. Mas eu me sinto preparado, eu entro forte para a audiência. Eu brinco, eu falo às vezes com os amigos, eu falo no escritório. Sim. Nossa, hoje eu vou para a audiência, parece que eu vou para a guerra. E eu tenho essa sensação. Eu tô pronto. Eu não vou lá para maltratar ninguém, hipótese alguma. Claro. Mas eu vou preparado. Se prepara. Vou preparado, porque já está na minha mente. E aí, se eu conheço o juiz, conheço o espaço da audiência, eu já sei, vou sentar aqui, já vou me organizar aqui, vai estar aqui o meu documento, o meu cliente está aqui. Eu visualizo todo o ambiente. E
coloco mentalmente possibilidades. Ó, o promotor vai solicitar isso. E aí vem um pouco da intuição. E você está visualizando, você pratica a tua intuição, você com certeza você saiu muito na frente. Você já replicou mentalmente a audiência. Você já viveu o processo. Sim, trouxe esse então você já cenário. treinou ele. Treinamento, Ótimo. repetição. Ótimo, perfeito. Trouxe já esse cenário mental, não foi supostamente pego de surpresa, então aí acaba, em algum nível, dissolvendo a possibilidade de uma reação. E diminui a ansiedade, porque às vezes é uma audiência tensa, é uma instrução, tem testemunha, você já sabe que tem dificuldades com as testemunhas, e aí você vai já vivendo aquela emoção. Mas estou sofrendo por antecedência. Sim, você está sofrendo naquele momento, mas quando você chega na audiência, é uma coisa impressionante. O cérebro chega assim e diz, mas você já viveu isso. Você não é Eu adoro isso, sabe? Viver usar da mente como uma máquina ao meu favor, uma máquina entre aspas, porque ela é totalmente orgânica. E o que é engraçado, quando a gente faz isso, a gente altera organicamente o cérebro. São poucos órgãos no corpo que você altera. Com o pensamento, você muda fisiologicamente o cérebro. Você não é pego pelo seu subconsciente, né? Porque o que acontece? O que é emoção? Você está preparado. Se você não faz a mentalização, você está preparado. Você conhece o processo, você vai. Mas, de repente, trava. De repente, você, né, vem aquele sentimento, né? E é isso que eu digo. A inteligência emocional, você vai sentir o frio na barriga. Você vai sentir a tensão do momento. Mas se você fez a mentalização, se você está preparado emocionalmente, o sentimento vai chegar, mas você vai controlar ele. Você não vai ser pego de surpresa pela emoção. Você já viveu ele. Você já viveu ele. Já faz parte. Já faz parte. E essa questão de mentalizar, de você estar ali presente, né, naquele momento, vivenciar aquilo, faz com que não tenha aquela coisa, o branco, né, aquela coisa, não sei o que dizer, esqueci de tudo. E a gente faz em todos os momentos, né, em provas, em questões que você vai resolver. Isso é muito importante. Eu vou dizer o que a inteligência emocional me ajudou, que eu também era uma pessoa muito delicada, sabe? Eu fazia uma crítica de uma forma bem delicada, assim. E aí, o que eu aprendi, né? Além depois a doutora Tuane vai me explicar, da respiração. Quanto a respiração muda qualquer aspecto de raiva, né, Tuane? Exato. Mas eu era sou uma pessoa crítica, né? Mas o que mudei? Aprendi a linha de Losada lá, né? Que a gente, para falar com uma pessoa, né? Para criticá-la ou chamar atenção, a gente precisa falar alguns elogios antes, né? Precisa colocar. Por quê? Porque se você já chegar ofendendo não seria o sentido, era já chamando, você errou aqui. A pessoa já vem na defensiva, ela já está se defendendo, ela já aciona todas suas sinapses neurais de se defender. E agora, se você chega para a pessoa e fala assim, olha, você é uma pessoa incrível, muito comprometida, fez ontem um trabalho maravilhoso, mas hoje você errou aqui. O que a pessoa vai falar? Ela vai falar assim, poxa, realmente, ela viu tudo que eu acertei e esse detalhe está errado. Ela não vai se defender, né? Ela vai entender como uma observação e não como uma crítica. Uma crítica. Né? A linha de Losada manda fazer mais elogios, né? Eu faço 3, 4, 5, né? Mas, conhecimento, só para garantir, né? Então, eu sei que eu sou uma pessoa que eu falo de uma maneira muito direta, muito objetiva. Né? Não tenho aquela fala tranquila, né, acolhedora. Então, quando eu vou fazer uma observação para alguém, eu já coloco esse posicionamento de falar as qualidades e depois fazer a crítica, né? Porque isso faz com que você acesse as pessoas. E se você quer corrigir uma pessoa, se você quer que ela melhore, você tem que acessá-la. E não é já criticando de cara que você vai conseguir acessar. Exato, não criar uma barreira. Se eu quero acessar uma pessoa, já vou criar uma barreira com esse possível erro de imediato. Até alguns autores, não me recordo os nomes agora, mas eles falam da crítica sanduíche. Eu trago um elogio, no meio eu trago uma crítica e depois eu finalizo com um elogio. Isso traz uma abertura e uma quebra de barreiras da outra pessoa quando eu pretendo acessá-la, né?
Mas só dando a complementação aqui da respiração, que eu gosto muito, eu sou fã da respiração. E especialista nisso também, né? Obrigada! Ela dá aulas de respiração para nós na inteligência emocional. Mas é só um adendo do quanto a respiração ela é importante, e nós talvez não damos a devida importância a ela, porque é algo um pouco mecânico do nosso organismo, né? Então, isso acontece, que eu respirando. Óbvio que eu estou respirando, porque eu preciso, porque eu sou um ser humano. Mas para observar a respiração de um ansioso, ou para observar a tua respiração quando tu estás nervoso ou ansioso. É uma respiração mais curta. É uma respiração que ela fica aqui na região peitoral, não é uma respiração que de fato ela está lá no pulmão, onde nós temos aqui uma parte mais ampla do pulmão, próxima às costelas. É uma respiração que ela está no coração, ela vai para a garganta. Algumas pessoas, até quando estão com essa respiração muito curta, elas ficam com uma coloração diferente, algumas ficam mais vermelhas, as veias próximas aqui nessa região do pescoço, elas ficam mais sobressalentes, então é uma respiração mais curta. É uma respiração que traduz uma percepção ou um lugar de autodefesa. Estou aqui me protegendo, estou percebendo o ambiente à minha volta, mas eu não estou trazendo a devida consciência para a minha respiração. E já temos aí alguns grandes estudos, que já temos aí acesso facilmente na mídia, de que precisamos de poucos segundos de respiração consciente para, de fato, termos uma ação e uma fala consciente. Trago aqui, então, a importância da nossa tão querida respiração que está conosco a todo momento. Não precisamos buscar nada fora, ela está aqui conosco. Basta só trazermos, talvez seja um só entre aspas, mas basta só trazermos a consciência para ela. Ela é uma importantíssima ferramenta. Legal. É no momento de raiva, né? Aquela momento que você está explosão. com explosão, o melhor, né, que a inteligência emocional fala é respirar, né? Você precisar controlar a respirar. Na hora de falar em público também, né? Na hora de ter que fazer uma sustentação oral, né? Lembrar da respiração. Antes, né, de entrar no momento lá, respirar, fazer realmente esse movimento muda muito, até a tua percepção neurológica, né? Até a questão neurológica, teu consciente e inconsciente trabalham melhor. Oxigena o próprio corpo, né? Isso é natural. Cleiton, no teu livro, nós lemos sobre modelar pessoas. Eu queria que, né, que você esclarecesse, quando eu não tinha conhecimento, eu achava assim, não, mas eu não vou copiar a pessoa, né, eu vou ficar copiando uma pessoa, eu tenho personalidade, eu tenho, né, Sim. Mas o que seria, então, a gente está falando de comportamento de sucesso, modelar um comportamento de sucesso, o que seria isso? Modelar também é uma reprogramação mental. Porque eu começo a viver, observar, trazer aquilo que é de valor para a minha vida e princípios, e aí eu entro, princípios morais, religiosos, o que é de valor. Se você se identificou em alguma pessoa que você admira, que ela tem algo assim que brilha o olho, que você gosta, e você diz assim, poxa, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser um pouco dela, você pode fazer uma reprogramação mental modelando comportamentos, a forma de comunicação, a forma de se vestir. E a modelagem, você vai mudando o caminho neural lá da tua mente e vai fortalecendo um caminho semelhante àquela pessoa. Hipótese alguma é copiar, fazer igual a outra pessoa. É você trazer aquilo que o teu cérebro entende, é relevante. Eu gosto, eu quero ser assim, eu admiro. Quando gera uma sensação de admiração, isso potencializa o resultado. Então você começa, em tese, replicar os comportamentos,
onde essa pessoa frequenta, se você tiver um acesso que você possa frequentar os mesmos ambientes, você vai frequentar, você vai ouvir muito essa pessoa, o que ela fala, com quem ela se comunica. A comunicação é muito importante, porque ela acelera a modelagem, porque influencia no comportamento. Então eu começo a me comunicar semelhante a essa pessoa, usar as mesmas expressões de fala, as palavras. E, hipótese alguma, isso é copiar. Você vai modelar um comportamento, uma atitude, um pensamento. Sabe? Às vezes a pessoa tem um pensamento extraordinário que impactou a tua vida. Você vai modelar aquele pensamento. Eu penso igual. É isso que eu quero para a minha vida. E o processo da modelagem, ele é um dos mais antigos da programação neurolinguística, porque a PNL ela só existe porque ela modelou. Senão não existia modelagem. Uhum. John Grinder, Richard Bandler modelaram os maiores terapeutas na década de 70, fazendo coisas semelhantes que eles faziam. Então, eles começaram a utilizar as mesmas ferramentas, as mesmas palavras dos terapeutas daquela época e perceberam que os resultados eram mais rápidos, porque aqueles terapeutas levaram uma vida de estudo para chegar no resultado. E o Richard Bandler e John Grinder espertamente, vamos copiar. Né? Eles copiaram e ajustaram e entenderam que não se copia um ser humano, mas você atrai aquilo que gera conexão, que mexe com a tua mente, que te motiva e que te traz o resultado mais acelerado. Então o objetivo de modelar é você evitar algumas rotas e buscar rotas mais curtas para acelerar o processo no teu resultado. Eu vou ser sincero, eu já modelei meu escritório de advocacia. Sim. Tá, eu já olhei, gostei do perfil desse advogado, gosto dessa área de atuação dele. Ele abriu um setor só para isso, só daquela área de bancário, por exemplo. O nosso negócio, eu acho que é indispensável nós não aplicarmos a modelagem, tanto no nosso escritório, dentro da nossa estrutura, e como pessoa, como ser humano. E às vezes nós podemos modelar um pai, a mãe, alguém que a gente admira. E nós começamos a modelar quando a gente começou a dar os primeiros passos. Quem ensinou que nós caminhamos? Porque a gente quis fazer o que alguém fazia. Sim. Já começou. Então a modelagem, ela é um processo altamente natural do ser humano. Nós modelamos inconscientemente, mas às vezes nós modelamos aquilo que não presta. Então eu vou fazer uma modelagem consciente. Não, eu gostei disso, isso me interessa, eu quero esse resultado. Eu quero ser igual ou semelhante a essa pessoa, porque eu quero o resultado financeiro dela, eu quero a minha estrutura de escritório semelhante a ela. Aí, então, eu começo a viver um processo de modelagem. E aí eu vou reprogramando a minha mente, vou vivendo. Tem pessoas que, sabe aquelas histórias de fã, que eles são quase igual o cantor, eles já falam igual o cantor, modelando. Se vestem, estão modelando. Só que é uma modelagem inconsciente, que daí vai lá para um fanatismo. Sim, não é isso. Nós estamos falando algo consciente, inteligente, claro. com propósito. Com propósito, acelerar o processo. Aquele advogado, lá num podcast eu ouvi que ele fez todo esse caminho para chegar nesse resultado. Não vou ali não, eu vou seguir este caminho que ele falou que é um caminho mais curto e mais rápido. Já estou modelando. Tá? Então, modelagem é muito bacana, eu acho que o advogado tem que entender isso, tem que ver. As empresas modelam todo dia. Sim. Um produto que saiu na televisão lá, outra empresa, o concorrente viu, vamos modelar, mas vamos mudar um pouquinho, vamos colocar um pouquinho da nossa originalidade. E é isso que a gente faz também. A gente modela e coloca a nossa originalidade. Por isso que não se copia. Pegar comportamentos de sucesso, né? Você colocar a pessoa, ver o espelho do outro e começar a replicar, Exato. Né? E claro, cada um vai colocar a sua essência. E você sempre falou certinho, comportamentos, ideias e comportamentos. Ideias e comportamentos. É isso. E cuidar com o comportamento inconsciente também, né? A gente também, por isso que o meio é tão importante, né? Você sem querer pode estar modelando comportamentos ruins por estar num meio ruim. Né? Então esse modelar consciente é tão importante exatamente por isso. Você vai escolher neurologicamente quem você vai modelar, quem você vai seguir, quem você vai escutar, né? O que você vai colocar nas suas sinapses neurais, nos seus neurônios. A gente não entende, mas onde a gente vive,
nós nos tornamos todos iguais, Aham. Sim. A gente modela. semelhantes. O coletivo, a força Exato, do tem coletivo força. é muito É grande. uma modelagem, então ela faz Claro. parte do ser humano. Já faz parte Os natural, né? animais Aham. aplicam modelagem, os animais replicam, às vezes, eventos e situações que o próprio ser humano faz. Então, é uma condição, acho assim, maravilhosa que o ser humano tem, de poder buscar um recurso na mente, que está disponível, não tem custo, Aham. você explorar isso. Só que você tem que sair da zona de conforto. Nós voltamos a nossa conversa Claro. nisso. Você tem que se propor, você tem que ser intencional. Buscar, ter a Buscar a visão. respiração, que nem a Tuane falou. Você tem que se propor. Eu tenho que lembrar. Eu nunca faço respiração, eu tenho que lembrar. Exatamente. Sabe, eu tenho que... Aí eu vou corrigindo, vou melhorando, vou reprogramando. Se permitir, né? A gente Exato. precisa, a inteligência emocional se permita fazer como a programação mental, se permita estar ali visualizando, se permita respirar, se permita utilizar essas ferramentas para você ver o resultado, porque não tem como dar errado, né? Vai treinando, cada vez você fica melhor, né? Exato. Fazer o mesmo do mesmo te trará ou te levará para o mesmo Mesmo resultado. Se hoje tu tens a percepção ou a consciência de que tu queres um resultado diferente, então olhe e faça, Diferente. te proponha, te abra para algo diferente, né? Talvez saia um pouquinho da caixinha, talvez seja algo até de observar o teu ambiente. Uhum. Observa a ambiência. Como tá? Né? Modela a partir dali, mas com a autorresponsabilidade também, de onde tu queres, qual é o ambiente Exato. que tu queres modelar, qual é a tua referência. Até no estudo, né? Desculpa interromper, amiga. Sucesso são as escolhas que você faz, né? Certo. Sucesso é isso. O que é sucesso? Quais são as escolhas que você está fazendo? E para começar... A Tuane tem alguma coisa? Para ir para o nosso desfecho, né? Eu vi algo muito interessante, que o comportamento é o que você faz. A inteligência emocional é como você faz. Legal. Né? Então, é isso que a gente precisa deixar essa mensagem, né? Agir diferente, se permitir agir e agir, né? Ninguém está aqui dizendo que o conhecimento teórico não é importante, ao contrário, é essencial. Mas o que você faz? Se comportar, o comportamento é normal, mas como você faz? E mais uma vez, sentir, nós vamos sentir. O que a gente vai fazer com o que a gente vai sentir é a inteligência emocional, é o nosso diferencial de sucesso. Dr. Cleiton, estamos encerrando, mas eu quero que você deixe uma mensagem final para todo mundo que está escutando esse nosso podcast, que é feito com muito carinho, para que os nossos colegas e todo mundo que tem acesso a isso possa também ter um pouquinho da nossa mensagem aí. Por favor. Eu deixo essa mensagem aos advogados, advogadas, que dediquem intencionalmente um pouco do tempo do seu dia para o desenvolvimento pessoal seu. Leia 4, 5 páginas todo dia de desenvolvimento pessoal. Todos os dias, não precisa mais. Aí você vai repetindo, você vai se motivando e vai virando um hábito e gera uma reprogramação mental. E aí uma leitura de desenvolvimento pessoal. 10 dias já são 40, 50 páginas. Em menos de um dia você lê um livro completo, fora do nosso segmento do direito, que esse a gente vai continuar lendo, que a gente precisa e é importante para o nosso crescimento profissional, mas quebre esse paradigma, faça esse experimento dentro do seu tempo. Cada ser humano tem o seu tempo. Não existe uma regra, eu preciso de 10 dias, eu preciso de 20 dias. Não. Você vai sentir. O dia que você não fizer a leitura daquela 4 ou 5 páginas, você vai sentir lá no fundo uma necessidade, uma vontadezinha. E aí você vai lá e vai ler novamente e você gerou uma reprogramação mental e a leitura de desenvolvimento pessoal começou a fazer parte da sua vida. Sou muito grato, Gisele, Tuane. Agradeço a OAB do Estado de Santa Catarina, doutora Tapta, nossa presidente lá da nossa subseção. Que Deus abençoe todos os advogados e que tenhamos muito sucesso pela frente. Com certeza. Excelente, doutor. Muito obrigada, Cleiton. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Excelente. Agradeço muito a presença e o conteúdo maravilhoso. Sim, né? foi incrível. Tenhamos isso em pauta, vamos enaltecer que o conteúdo é maravilhoso. Hoje foi maravilhoso, olha. Tremendo. Que bom. Começando também a ler pelo seu livro, né, doutor? Tá bom. O livro do Causa
Consciência. Muito bom. Um livro incrível que nós lemos e recomendamos. Muito Excelente. obrigado. Isso aí. Obrigado. Só faltou o meu autógrafo, viu? Mas isso não vai ser difícil. Por gentileza, por gentileza. Se você que nos ouve se identificou com esse conteúdo, compartilhe com os colegas e nos acompanhe nos próximos episódios. No Pode Sentir, acreditamos que a verdadeira alta performance nasce do equilíbrio entre a razão e a emoção.